Carta à Igreja de Esmirna. Se encontra em Apocalipse, capítulo 2, o verso 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, as suas obras, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenham medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês ficarão sofrendo perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei uma coroa da vida. É uma frase bem conhecida, né? E a Bíblia repete algumas vezes, e aqui no livro de Apocalipse está falando aqui na igreja de Esmirna: seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Uma frase bem conhecida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outra frase bem conhecida: o vencedor de modo algum sofrerão a segunda morte. Queridos, todos nós sabemos a história que o anjo, Deus envia o anjo até João para escrever cartas para as igrejas da Ásia. E cada igreja, o Senhor fala de uma forma diferente e repete algumas frases iguais para cada uma delas. E o anjo do Senhor chega para João na ilha de Patmos e fala: João, entrega essas cartas às igrejas da Ásia. Quero eu falar com elas. E agora o anjo passa o recado da igreja de Esmirna. A Bíblia vai dizer que o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. E o Senhor está dizendo aqui que é para a igreja de Esmirna permanecer fiel até a morte. Analisando bem, tudo que o inimigo vai fazer e vai tentar é tirar você do foco, para que você não seja fiel a Deus. Mas nós temos um compromisso, enquanto estivermos aqui na terra, de mantermos fiel a Deus. A responsabilidade de manter fiel a Deus, a presença de Deus, é nossa. Isso enquanto estivermos aqui na terra, nós temos esse compromisso. Que lá no céu, se nós mantermos fiel aqui na terra, lá no céu, nós iremos receber esse galardão, essa recompensa. E o que me chama a atenção é que o anjo de Deus, o próprio Deus, está falando para a igreja de Esmirna: olha, aquele que é vencedor, de modo alguma, sofrerá a segunda morte. Como assim, missionário? A gente vai morrer 2 vezes? Sim. A primeira morte é a morte do corpo físico. E a segunda morte é a morte para a eternidade. Nós sabemos que enquanto Jesus não vier, enquanto não houver o arrebatamento, nós podemos chegar ao dia a qual a morte pode chegar ao nosso encontro. Esse corpo físico vai para o pó, vai para debaixo da terra. Essa é a primeira morte. Mas aqueles que morreram em Cristo irão estar descansando no Senhor, no seio de Abraão. E aí, então, quando surgir o arrebatamento, vai se cumprir o que o apóstolo Paulo disse, que quando o Senhor Jesus vier sobre as nuvens buscar a igreja de Cristo, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo está dizendo que os mortos que morreram em Cristo, que estão descansando, irão primeiro ressuscitar. Irão ressuscitar. Missionária é a segunda morte. A segunda morte é para a eternidade. Ou seja, aqueles que morreram com Cristo, que foram fiel ao compromisso de fidelidade com a presença, com as boas obras em Cristo Jesus, eles irão para a eternidade com Cristo. Ou seja, vão ter galardão, vão morar no céu. Mas aqueles que morrerem
sem Cristo irão para a condenação eterna. Isso é bíblico e é uma palavra que nós devemos explanar, porque tem muitas pessoas que não entendem, que não ouviram falar que existe uma eternidade, meus irmãos e amigos. Existe uma eternidade. E o que vai nos levar para a eternidade com Cristo, que é a segunda morte, que simboliza a morte eterna, é as nossas ações aqui na Terra, é as nossas obras aqui na Terra. E quem conduz a nossa alma para a eternidade somos nós. São as nossas obras, os caminhos que a gente está trilhando aqui na Terra. Então, assim, se você quer ter uma vida eterna com Cristo, quer ter, porque todos nós vamos passar pela primeira morte, se Jesus não vier arrebatar a igreja, e pela segunda morte, que é a morte para a eternidade. Se você quiser uma eternidade com Cristo, você tem que manter esse compromisso com Deus, sendo fiel até a morte, para lá no céu você receber essa morada eterna ao lado de Cristo. Então, é a gente que conduz a nossa alma. E o que me chama a atenção também é que o anjo está dizendo, ó, Deus está dizendo, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, se você ouvir, aquele que tem ouvido, você ouve, mas não é só ouvir, não é só ouvir, é reproduzir. Não adianta ouvir, sair aqui, entrar aqui e sair aqui. Você tem que ouvir e praticar a palavra de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça, produza, pratica. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que morrer com Cristo vai passar uma morte, pela segunda morte, que é a morte da eternidade, mas para viver ao lado de Cristo. Então, assim, meu amigo, tudo que você viver nesse mundo, experimentar nesse mundo de bom, estou falando de coisas boas, maravilhosas, ainda não se compara com o que Deus tem preparado para você. O que Deus tem para você é coisas poderosas, maravilhosas, extraordinárias. Nada de belo nesse mundo chega a comparar com aquilo que o céu tem para você. Então, viva esse compromisso com Cristo de ser fiel aqui na terra, para você ter uma eternidade com Cristo. Veja qual caminho você está trilhando. Não vale a pena trocar a presença. Não vale a pena trocar a presença de Deus por dinheiro, por prazeres, por relacionamentos que te afastam da presença de Deus. Ser fiel até a morte e Deus vai te dar essa morada eterna. Tem galardão para aqueles que morrerem com Cristo. Então, tudo que Deus quer para você é uma eternidade ao lado dele. Amém? Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus abençoe, um abraço. Até mais.